Grande auditório de hoje é dedicado ao projeto Europe at Home, vai ser assim também nas próximas semanas, um projeto digital criado a nível europeu pela candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura 2027 e que deu origem a um livro que vai ser apresentado em breve, dia 21 de fevereiro, no Teatro Letes, à tarde, às 6 da tarde. Europe at Home é um projeto que junta diferentes cidades europeias, apresentando uma reflexão artística através de palavras e imagem deste momento sem precedentes que foi vivido nas casas de cada um e que mudou a nossa vida, não é? É através deste olhar dos seus artistas, tanto fotógrafos como da parte da escrita, são 60 artistas que retratam esta realidade da Europe at Home em 30 cidades diferentes da Europa, também uma cidade de França, de julgo que não houve em Itália, mas houve em Malta, em La Valletta também, que é bastante familiar de quem tem realidade italiana, e falo de França e Itália porque connosco temos aqui duas pessoas que também retratam um pouco esta questão de sermos europeus, não é? Porque estou a falar da Laura De Witt, que vem de França, veio já há alguns anos, e também o Francesco Berrettini, que já está a viver em Portugal, tal como a Laura, há mais de 20 anos, desde os anos 90. Antes de mais, talvez o indicado fosse ficarmos a conhecer-vos um pouco, talvez começando pela Laura, que veio de França, e o que é que a trouxe a Portugal, se vinha já com intenções de ficar, como é que correu esse processo, porque já lá vão mais de 20 anos, não é? Sim, 17 de outubro de 96, cheguei a Coimbra, vinha para fazer um pouco uma pausa na minha vida profissional, tinha vontade assim de fazer uma pausa, sim, simplesmente, e a minha ideia era uma pausa de um ano. Portanto, eu vim com um projeto, que era um projeto piloto, continua a chamar Serviço Voluntário Europeu, numa associação em Coimbra. Era um projeto que tinha que durar 6 meses. Na minha cabeça ficava mais 6 meses, depois desses 6 meses de voluntariado. E estou aqui há 26. Portanto, esse ano de pausa foi uma mudança de vida. Simplesmente acho porque encontrei as pessoas certas no momento certo da minha vida. Precisava. Encontrei algumas respostas, mudei de orientação, não sei, de orientação profissional. Não mudei assim tanto, mas acho que fiz um percurso diferente. Se calhar mais arriscado, menos tradicional. Se calhar eu precisava mesmo disto. E foi assim, deixei-me levar pela vida. Nunca pensei... no início nunca pensei nem ficar nem voltar, era um dia de cada vez. Agora eu acho que não vou voltar. Já tenho as minhas raízes aqui, mas nunca se sabe, também deixo as portas abertas. Muito bem, sei que mudou muita coisa também na vida da Laura, mas já lá vamos à área profissional também, ao que tem feito um pouco, e depois desta pandemia também, talvez retratado também neste Europe at Home, e também um paralelismo do que foi visto em França, nomeadamente na cidade de Clermont-Ferrand, onde este projeto Europe at Home também passou. Também temos connosco o Francesco Berrettini, que já agora também conhecer um pouco do Francesco. Estava a dizer há pouco que trabalhava na Universidade do Algarve e que primeiro, como é que descobriu Portugal? Como é que Portugal entrou na sua vida e ficou a fazer parte dela? Não é? Obrigado pela pergunta. Eu trabalhava na consultora internacional e nós tínhamos um cliente em Guimarães, São Cosme do Val, uma grande empresa do setor dos sapatos. Então fui deslocado aqui no projeto de consultoria e fui conhecendo Portugal. No início o norte de Portugal, os portugueses, e depois de algum tempo de ter trabalhado Itália, Portugal e outros países, encontrei algumas pessoas importantes na minha vida e decidi mudar. Decidi mudar quando já tinha saboreado um bocadinho como era viver em Portugal. Esta experiência que era de trabalho e de socialização, porque fui recebido, como em Portugal sempre acontece, porque é um país muito hospitaleiro. Então as pessoas me levavam o fim de semana, eu não regressava sempre a Milão, mas ficava lá em São Cosme do Val, no Porto, em Braga, com estes amigos. E depois foi tomada a decisão. Também eu tenho um dia exato. Eu mudei o dia 17 de julho de 1999 e ainda sou cá.
Muito bem. E ambos a residir aqui no Algarve. E estamos a falar da região do país, Portugal, que tanto é visitada por quem quer conhecer um pouco a cidade, também a tradição, o país e a tradição. Mas o Algarve é a região que tem mais residentes estrangeiros. Ainda bem que temos aqui duas pessoas que depois estão adotadas e tornam-se quase locais, não é? E esta questão do que é sermos europeus, não é? Ao fim e ao cabo, e se calhar fazer aqui reportar um pouco ao início da pandemia, em que tivemos de ficar em casa, porque é isto que trata o projeto Europe at Home, e se calhar com dificuldades de mobilidade até dentro de uma Europa, que somos todos europeus, para o nosso país. Não sei se... Eu sei que alguém tem histórias para contar, senão eu lembro se não tiverem. Mas se alguém quiser recordar alguma história dessas, e também a vossa opinião pessoal, o que é que acham, enquanto cidadãos europeus, e que até escolheram outro país para residir, sentiram com essa, e até nós também, não é? Os portugueses que estavam fora de Portugal e que queriam visitar as famílias, por exemplo, apesar de residir noutros países, o que é que isso vos trouxe? Que sensação é que vos trouxe enquanto, acima de tudo, cidadãos da Europa, não é? Sim, muito estranho isto, essa coisa de fechar fronteiras. Eu tive que viajar bastante, tentar viajar bastante durante a pandemia, por motivos familiares. Tinha a minha mãe que estava doente, portanto fiz todo o possível para poder ir. E dei-me conta da fragilidade da mobilidade. No instante já não podemos ser móveis, já não podemos, sim, haver familiares, né, simplesmente. Por acaso dei-me conta, por exemplo, do fato de ter a TAP ainda a funcionar. É esquisito essas coisas quando vimos os números, as pessoas querem, vai mudar não sei quantos milhões a TAP, não sei o que se... É verdade, e parece incrível, mais um buraco e vamos ter que tapar, mas para mim, por exemplo, era a única companhia que eu consegui utilizar, que nunca fechou, que nunca deixou de viajar. Foi durante muitos meses a única companhia que consegui utilizar para ir ver a minha família. Portanto, é estranho, né? Faz pensar. Sim, quando fala da privatização daqueles setores essenciais. Exatamente. E essa coisa de fechar fronteiras, mesmo se podemos, de uma forma racional, dizer era necessário, né, impedir que as pessoas passassem de um sítio a outro, não é neutro, né? Não é neutro e deixa marcas a pessoas que não conseguiram ver familiares que depois faleceram, a pessoas que não conseguiram assistir a casamentos, a pessoas que não viram os seus filhos nascer, coisas da vida essenciais, né, para nós seres humanos, porque fechou-se fronteira por um motivo sanitário, que pode ser um bom motivo, eu não estou a julgar o motivo, né? O motivo, é um fato, pronto. Mas o resultado deste fato dá muito que pensar sobre muitas coisas, né? Sobre se calhar outras situações anteriores de guerras, de países que se fecham simplesmente porque têm outro regime, ou quando, por exemplo, de vez em quando, por exemplo, há um jogo de futebol e queremos impedir um grupo qualquer considerado extremistas de assistir ao jogo para não perturbar para não criar perturbações perturbação nas ruas, né? Da ordem da paz. Então essa coisa de fronteiras apesar de tudo continua a existir, a noção de fronteiras. Eu tenho essa curiosidade a nível europeu porque eu senti, enquanto cidadão do meu país, que não pude ir a outro concelho também, não é? Nós aqui não podíamos ir do próprio concelho de Faro, uma prisão geográfica. Felizmente temos aqui no nosso concelho, temos praia, temos um pouco de campo, temos aqui um pouco de tudo, não é o pior concelho para não sair, mas é uma situação limitadora estranha e eu gostava de ter essa ideia a nível europeu, de quem está tem duplamente uma restrição no próprio país onde reside e no país de origem onde tem família e os seres amados. Não sei se o Francisco eu sei que foi o primeiro Natal que passou em casa, não é? Não, eu costumo ir a visitar minha mãe na Itália todos os natais, não é? O 2020 foi a primeira vez nos últimos 20 anos que estou cá que não consegui ir. Não foram só limitações ligadas a proibições que foram impostas por motivos sanitários, porque foi também um bocadinho de sentido de responsabilidade, porque ir a visitar uma pessoa idosa e depois arriscar que ao longo da viagem podia ficar contagiado, não era só uma responsabilidade minha própria, mas também de aquilo que podia provocar por ela. Mas o impacto foi significativo, como eu disse, em 20 anos nunca
tinha ficado aqui no Natal com a minha esposa aqui, porque normalmente íamos a visitar a minha família de origem lá. Então, esta limitação entre concelhos e num país que tem regiões, como a Itália, foi ainda mais significativo, porque também na Itália, numa escala geográfica maior, mas foi a mesma coisa. Não era possível deslocar-se entre regiões e regiões, conforme a um conjunto de indicador. Mas foi a realidade, vamos dizer que é o bem-estar coletivo que tinha que ser tutelado versus o bem-estar individual. Não é? O bem-estar, eu disse bem-estar porque de vez em quando a false friends. Era isso. É o Francisco também, segundo a informação que eu recolhi, sei que consta que faz umas caminhadas bastante cedo, ao nascer do dia, e que também alguma coisa mudou nesse cenário e até a nível de os próprios cidadãos que surgiram, não é? Parece que brotaram do sol. É interessante porque esta pandemia, eu costumo fazer uma caminhada de manhã por fins de saúde, não é? Caminhar ou correr de manhã. E saio muito cedo. Eu moro muito próximo das praias e junto de um conjunto de hotéis, de estâncias turísticas. E normalmente não encontrava ninguém. O que é que acontece? No período da pandemia, iniciei a encontrar não só portugueses, mas um conjunto de estrangeiros de várias faixas etárias, quer jovem, quer menos jovem, que iniciavam a passear na mesma altura, que quando eu ia a fazer o meu passeio, não é, matinal. E notou-se que havia esta vontade de poder sair de casa a fazer um passeio. E também as pessoas que ficaram aqui, entre aspas, bloqueadas por razões sanitárias, iniciaram a sentir essa exigência do passeio higiênico, dizia assim. Eu não quero chegar ao paradoxo, mas havia anedotas que se dizia na Itália, que havia gente a alugar cães para conseguir sair a passear o cão. Não sei se é verdade que isso aconteceu, mas é uma anedota simpática para dizer que se procurava qualquer pretexto para poder sair, para poder sair nas ruas, a respirar e a estar um pouquinho menos preso em casas. Sim, isso terá mudado quando diz que apareceram mais pessoas. Eu acho que o Algarve tem uma característica, e pessoas que eu conheço que não dependem da zona geográfica para exercer o seu trabalho. Até conheci há uns anos uma pessoa que era programador, trabalhava à distância, australiano, que queria ir para os Açores, fez escala aqui no aeroporto de Faro, o voo atrasou ou qualquer coisa, foi à praia de Faro e disse, não, eu vou ficar aqui a viver, já não vou para os Açores. E assim foi. E o Algarve tem essa característica, pelo menos é a região que eu conheço, não é? De atrair pessoas e fixar as pessoas. As pessoas ficam encantadas com um pouco de tudo, com essa mistura de segurança, da gastronomia, do clima, das pessoas, da hospitalidade. É algo que atrai, pronto. E esta pandemia também fez com que muitas pessoas ficassem paradas, como disse há pouco o Francisco. Será que algumas dessas pessoas já têm conhecimento disso? Esta fase fez também com que atraíssem mais pessoas. Porque, já vou Francisco para não dar só a palavra, eu tenho reparado que há muito mais italianos, por exemplo, e os números dizem isso também, nos últimos anos, tal como franceses. E se calhar é um bom modo para chamar a Laura à conversa. Sim, vimos os números, mesmo antes de compararmos os números, antes de entrar no estúdio. Sim, eu noto, há uma comunidade francesa enorme, vimos que são 6.000, não é, aqui, e eram 2.000 há 6 anos, portanto foi um aumento brutal, foram muito mais italianos ainda a aumentar. Eu nunca procurei a comunidade francesa em geral, especificamente. Vivia em Coimbra antes, durante 14 anos, depois vi para Faro por motivos amorosos, não foi pelo sol e pelas praias, foi por um algarvio. Também é o amor. Pela região ou por uma pessoa. E nunca procurei especificamente encontrar franceses. Claro que no meu caminho em Portugal encontrei alguns franceses a viver aqui, e se somos amigos, não somos amigos porque somos franceses, mas porque temos empatias. Mas eu sinto que aqui é uma comunidade maior. O simples fato que sinto essa diferença é que agora posso votar aqui no Algarve. Antigamente tinha que ir a Lisboa, votar para as eleições francesas, agora posso votar aqui em Faro. Portanto, só este fato mostra que há uma comunidade grande que justifica haver um posto de votação, por exemplo.
É um bom sentimento de europeísmo, não é? Poder votar já é uma evolução também votar aqui para o Círculo, como agora nas legislativas, para o Círculo de Lisboa, votar aqui na região do Algarve. Sim, posso votar como europeia, ainda não pedi a nacionalidade portuguesa, um dia vou fazer, mas estou farto das burocracias, então tenho medo de entrar nesse processo, mas posso votar para as autárquicas e para as europeias também posso votar. Continuo a votar as eleições nacionais, continuo a poder votar em França. Não posso votar para as eleições nacionais portuguesas, como francesa. E falando do aumento das pessoas, mesmo nesta fase de paragem, entre aspas, que nunca paramos na realidade, não é? Se em termos de cidadãos franceses passou de 2.000 para 6.000, triplicou em 6 anos, eu acho que o aumento, não sei se tem presente os números, se até pode avançar então, em termos italianos foi um aumento assim bastante significativo. Sim, há um site público do CEF, estatística do CEF. Em 2015 havia registrado no CEF 650 italianos, em 2015, 650. Agora, em 2020, ainda uma estatística atualizada, são 6.000. Então, decuplicaram o que ele registrado no CEF. Cioè, os italianos passaram da 600 a 6.000 em 6 anos, 7 anos. E agora são quase próximos, são 6.000 ou 5.000, insomma, quase o próximo da comunidade francesa. E aquilo que tinha acabado de dizer anteriormente, o Algarve é um exemplo de europeização, diria assim, porque há este fenômeno que agora está de moda de nômades digitais. O teu amigo não é programador, mas este fenômeno é significativo. Há zonas específicas do Algarve onde há comunidades consolidadas e a pandemia trouxe muitos problemas, mas enaltizou, potenciou o trabalho remoto. E pessoa que não era habituada a fazer reuniões, que não se conseguia convencê-las a ter uma reunião virtual no web, agora estão pessoas menos acostumadas a fazer isso, fazem. Então, assim, há um grupo significativo de nômades digitais, há um grupo de empresas da área digital que se está a mudar para o Algarve, para o Portugal no geral, mas para o Algarve para um conjunto de características. Isso está a criar também uma forte sinergia com as empresas locais do Algarve. Se criou todo um movimento chamado Algarve Tech Hub, que é um movimento significativo. E que envolve pessoas de toda a Europa e de todo o mundo, porque, como o teu amigo programador australiano, né? Muitas pessoas fora da Europa que também estão cá. Depois, o país é bastante aberto nesse sentido, não é dificílimo ter autorização de residência, processos não são tão complicados como em outros países. Então, é um país muito... O Algarve rapidamente vai ter um conjunto de nacionalidades, não só europeias, mas também de todo o mundo, que estão a crescer rapidamente. Também os canadianos, né? Tem um voo direto do Canadá, agora, que vai fazer Faro-Montreal, penso, direto. É um voo direto. Isto é sentir um pouquinho a Europa e o mundo também cá. Sim, por exemplo, senti muita diferença entre Coimbra e Faro. Portanto, fiquei 14 anos a viver em Coimbra, onde senti-me muito francesa, pelos olhares das outras pessoas, os coimbrenses, que eu acho que é uma cidade mais tradicional, de uma certa forma, há um peso também dos estudantes e da universidade, do peso acadêmico em Coimbra, que é muito mais forte que aqui em Faro e no Algarve. E em Faro senti-me muito mais à vontade, de uma certa forma. Eu acho que senti-me mais no meu meio, né? Rapidamente à minha volta havia pessoas de vários horizontes, várias nacionalidades. O fato de ter o aeroporto aqui perto, também as pessoas rapidamente conhecem Londres, etc, etc. E senti que aqui, rapidamente, entrei no tecido associativo da cidade de uma forma muitíssimo mais rápida. Eu digo sempre isto, a mim fico maravilhado quando, por exemplo, a equipa da Capital da Cultura convida-me, eu como representante da cidade, de uma certa forma, né? Para participar em projetos. Eu acho extraordinário, acho que é uma confiança e uma abertura de espírito que é, para o século XXI, eu acho que é um joker fantástico, né? Ter essa abertura ao mundo.
e de escolher alguém que não nasceu aqui, que é de outra terra, para falar sobre a cidade, para diagnosticar a cidade, trabalhar com a cidade. Digo também sempre isto. Houve um ano em que estávamos a organizar com uma associação um festival e tinha no meu bolso, era um domingo de manhã na minha bicicleta, tinha no meu bolso 5 chaves de 5 espaços da cidade. Sim, associações, espaços comunitários. Da cidade, sim. Que as pessoas simplesmente tinham me dado a chave e uma galeria, a Galeria Trem, então era a Galeria Trem, a Casa do Guarda do Jardim da Alameda, a Associação Amarela Arte, da Nicole, o Ginásio Clube Farense. É estranho para a realidade que vinha. É extraordinário, portanto, de uma pessoa que vem de fora, né, as pessoas entregar a chave desses espaços da cidade, porque estávamos a organizar um festival e eu era a pessoa responsável para abrir os espaços, uma das primeiras, não tenho filhos, portanto, podia me levantar mais cedo e podia ser uma das primeiras a chegar nesse espaço, e tinha essas chaves no bolso, sozinha em Faro, na minha bicicleta. Eu achei a imagem muito bonita e muito significativa, sem assinar papéis, sem nada, ter esses espaços na mão. Né? Algo pouco usual em França, por exemplo? Não, em França pode haver, não sei, não tenho essa prática em França, porque saí quando eu tinha 25 anos, mas em Coimbra não tive tanto essa prática. Né? Não consegui criar as minhas redes de contactos, de amigos, etc., como em qualquer cidade do mundo, mas menos facilmente que aqui, eu diria. Ok, sim. Há aqui várias razões. Faro sempre foi muito turístico, a seguir a Lisboa, onde chegavam as novas tendências do mundo, no início do século. Faro, a partir do Algarve, a partir dos anos 60, 70, 80, principalmente com o aparecimento do turismo, e na própria história dos séculos. Nós estamos muito expostos à beira-mar, e até na conquista do Algarve foi feito intermediado com os árabes. Ficámos aqui também a viver em conjunto, se eles respeitassem, até a uma altura respeitavam as duas religiões. E isso permitiu, se calhar, esta proximidade do mar também e sermos visitados por muitos. Na altura dos corsários e dos piratas, nem sempre com as melhores intenções, que as nossas igrejas sofriam um bocadinho. E depois por investidores estrangeiros que no boom do turismo também cá se fixaram e é com muito mais naturalidade que algumas regiões do interior, como Coimbra, que apesar de ser uma grande cidade e a universidade mais antiga. Sim, está a mudar também muito. Claro. E isso já foi há 15 anos atrás. Os meus estudos, a Laura viveu 7 anos em Coimbra e há 15 anos que está a viver aqui em Faro, não é? Há algum tempo. Mas sim, os costumes são diferentes e as próprias formas culturais de vestir, de olhar para a cultura, olhar para as outras pessoas que vêm de fora, é um bocadinho diferente. O Francesco há pouco falou dos nómadas digitais, das novas profissões. No seu trabalho, no meio que o rodeia, esta fase trouxe alguma mudança? Trouxe uma que é evidente, que referiu, foi as reuniões em digital, à distância, que antes quase não aconteciam e hoje tornaram-se até mais válidas, não é? Que em qualquer sítio as pessoas distantes conseguem reunir e olhar umas para as outras, se bem que através de um ecrã, e tornar as reuniões mais efetivas do que antes, mais imediatas, não é? Para além disso, o que é que terá mudado? Demorou um pouco, mas mudou significativamente o Algarve. Eu me recordo que há 2 anos atrás estava a falar num contexto da importância de aproximar o Algarve a um modelo tipo Silicon Valley, não é? É um bocadinho excessivo talvez dizer Silicon Valley, mas um modelo mais aberto à tecnologia, pessoas que trabalham remotamente, que vêm de todo o mundo. Há 2 anos atrás era prematuro. Hoje, nos últimos 5 anos, no máximo 5 ou 6 anos, já não é prematuro. Se vê empresas algarvias que conquistaram o mundo, literalmente, empresas de sucesso, não são muitas, mas de sucesso com forte presença no Brasil, empresas que trabalham nos Estados Unidos. Esta empresa iniciaram a ter este relacionamento com empresas internacionais e diria que o processo que se pensava que tivesse que funcionar da cima para baixo, com uma diretiva do governo, não sei o quê, está a funcionar no Algarve, talvez é um dos poucos exemplos no país, da baixo para cima, onde um conjunto de empresas, juntamente instituições públicas, está a potenciar este movimento de tecnologia no Algarve como possível indústria complementar à indústria do turismo. Isso está realmente a acontecer, a universidade está a ter um papel importante, a Universidade do Algarve,
as empresas privadas algarvias, as empresas internacionais que se deslocaram já ao Algarve, são conhecidas, francesas, alguma outra empresa internacional de outras regiões do mundo e europeias. Isto já está a acontecer e por mim, a pandemia acelerou este processo e facilitou. É muito mais fácil iniciar a pensar a um novo cluster, não é? um novo agregado de empresas num setor tecnológico que há 5 anos atrás. Sem dúvida, e isto está, por exemplo, o Alctec Campus, não é? Na Universidade do Algarve. Sim, isso traz-nos também uma maior ideia de europeização, internacionalização, digamos assim. Sim. Ali está empresas, sei que é previsto instalar-se empresas, depois será comunicado oficialmente, terá um evento, mas empresas também que estão presentes em Portugal, mas são internacionais, que já estavam presentes em Lisboa e terão outras instalações também aqui. Também... na minha atividade, eu também tive uma empresa que estava no Brasil, e também na minha atividade profissional, a ideia é que aquilo que dizia 2 anos atrás, está Algarve aproximar-se a uma Silicon Valley, não digo americana, mas um polo tecnológico, é sempre mais possível e está a acontecer por tudo isto, aquilo que foi prodômico, né, como se diz, preparou este processo, né, foi também esta problemática da pandemia não foi só negativa, também teve resultados positivos, né. Claro que criou uma grande crise econômica, mas quando o país estava na crise econômica, eu estava a falar com a Laura anteriormente, em 2008, 9, 10, 11, 12, era o Portugal que estava na crise. Agora toda a Europa estava na crise. Então este PRR europeu, porque não é só português, é quase muito próximo ao famoso plano Marshall depois da Segunda Guerra Mundial. Estamos todos mal, então toda a Europa está a tentar fazer algo para sair dos problemas. Isso aqui é que se vê na estatística de crescimento. Ainda não temos tanto emprego como queríamos, mas vamos ter, porque a tendência de crescimento são grandes. É verdade que agora crescemos muito, porque em 2020 não temos crescido nada, não é? Em 2021 temos crescido pouco, mas se compararmos com 2019, vamos a crescer. Pronto, por isso o Algarve tem grande potencial, sim. Eu queria também um pouco matizar isto com... eu acho que é bom saber que há pistas para sair da dependência do turismo, né? Eu acho que isto toda a gente, antes da pandemia, já toda a gente estava a par disto, era uma realidade, digamos assim. E eu, quando cheguei no Algarve, também fiquei muito impressionado com algumas comunidades que são ainda muito pobres, mas realmente muito pobres. Em 2021, século XXI, na Europa, ainda tem pessoas que não têm nem casas, nem água, nem eletricidade. E é residual, não é muita gente. Portanto, eu acho que é mais uma vontade política que outra coisa qualquer, porque não são milhares de pessoas, né? Mas há realmente poços de pobreza ainda no Algarve, fora do postal, né, das praias. Exatamente, da fotografia. Que ainda existe, que eu acho que são vergonhosos e que temos como comunidade e como sociedade, eu acho que temos todos os recursos para resolver. Não é nada assim tão complicado, não é? Portanto, eu acho que isto devia ser um ponto. A pandemia não mudou nada. Deu só uma radiografia um pouquinho mais vivas do que já se vivia antes, que seja sobre a dependência do turismo ou a pobreza, etc. Portanto, as coisas ficaram um pouquinho mais acrescidas, né? Um pouquinho mais luminosas, mais visíveis, digamos assim. Portanto, acho que o Algarve tem potencial para ser uma região realmente global, né? Europeia, mas não só, e tem que resolver esses poços de pobreza, eu acho. Tem que resolver também o problema da habitação. Acho que é um grande problema da habitação também, em geral em Portugal, mas no Algarve é duro, não é fácil para alguém que quer arrendar uma casa, não é simples. Sim, sem dúvida. Não é nada assim. E a mobilidade, né? Interregional, portanto a mobilidade entre as cidades. Quem não tem carro, não sei como é que faz. Vão suprimindo os estacionamentos, mas a aposta na rede de transportes urbana e regional. É um herói, porque não é fácil.
Sem dúvida. Eu julgo também a candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura 2027 também vem nesse sentido, porque abrange a região toda e permite abranger ou beneficiar vários setores, não só a cultura. Muitas vezes as pessoas pensam que é só a cultura, mas vai ao nível de infraestruturas, de transportes. Sim, pode ser o motor, né? Exatamente, esperemos sim também, associado ao tal Plano Marshall que falava o Francisco. Laura, eu sei que no teu trabalho, tu, durante a pandemia, deste aulas no curso profissional técnico de Juventude na Escola Pinheiro e Rosa, participaste também no Teatro dos Vizinhos. Estou ainda, sim. Ainda estás. E mesmo em termos de pandemia conseguiram angariar mais participantes, foi exatamente. Assim? É um movimento contra a maré, eu diria. No Teatro de Vizinhos foi muito interessante, inclusive houve novas pessoas que entraram no grupo online, portanto juntar-se ao grupo online, que é extraordinário, e não foram jovens, porque eu acho que houve essa necessidade do convívio, de acreditar que estávamos juntos, que íamos nos reencontrar, que de novo íamos ensaiar. Depois permitiu-nos um pouco também encontrar novas formas de nos encontrar. Houve online, mas logo quando tivemos a possibilidade de novo de nos reencontrar, decidimos ensaiar em praças públicas de Faro, não temos um espaço, então fizemos um levantamento de todos os espaços em Faro simpáticos onde podíamos nos reunir e trocámos. Cada semana era uma praça, depois no sábado de manhã era outra praça, e fizemos assim de praças em praças públicas os nossos ensaios. Recrutamos ainda mais pessoas com esses ensaios públicos. Se calhar que vinham da janela, não? Alguns estavam em casa. Que vinham da janela e que estavam a passar. Também deu, eu acho, em alguns sítios, inclusive algumas pessoas perderam o medo de novo de organizar coisas nessas praças, de juntar-se para fazer uma festa de anos, etc. Portanto, sim, o Teatro de Vizinhos é um exemplo perfeito de sucesso durante a pandemia. E é teatro, mas é um teatro que é baseado sobre o convívio, e a necessidade das pessoas de estar juntas fez que ultrapassámos a distância e o online, e etc. E fizemos exercícios engraçadíssimos via internet, que permitiu não perder os contactos e o laço, e de entre confinamentos e entre proibições continuar a nos encontrar e a criar histórias. E as aulas foi uma experiência, pronto. Foi uma experiência interessante. Também que provou que a escola não é só passagem de conteúdos, a escola também é um sítio onde convivemos, onde aprendemos a viver em grupo, onde temos as nossas amizades, etc, etc. Acho que mostrou aos pais o papel do professor, que é complicado, que não é fácil. Acho que os pais descobriram realmente o outro lado do pano, o que pode acontecer numa sala de aula, pronto. Eu com meus alunos foi um momento interessante. Tínhamos dado como objetivo de não baixar os braços, que ninguém tinha que ficar de fora. Então era o objetivo número 1, além dos conteúdos, era não perdemos a motivação, vamos sair disto, vamos voltar a encontrar-nos, etc. E, para mim, foi um momento de criatividade. Tive que ser extremamente criativo para os que se levantam de manhã, que ficar em frente à câmara, conversar, trabalhar, não baixar os braços. Mas é possível, o fizemos. E há muitas pessoas que ficaram com essa necessidade de preencher um vazio grande, não estar com pessoas, não fazer novas atividades, não ir a espetáculos, não ter acesso a tantas coisas que tão necessárias são, não é? Desde a cultura, contemplar a natureza, e procuraram preencher os seus espaços em atividades online. Eu não sei, Francesco, se da sua parte também houve alguma alteração em termos de trabalho com esta mudança, se mudou alguma coisa para além das mudanças que já referiu, que trouxeram, até mostraram-se benéficas, não é? Que nem tudo foi mal. Sim, eu sempre estive ligado ao mundo da tecnologia, embora nos últimos 3 anos estou mais um trabalho de dinamização de ecossistemas, né? Me ocupei de uma associação que tinha mesmo este objetivo, dinamizar, atrair a empresa, criar, mas com a ligação com reuniões de Zoom, Team, quel que for, né? Reuniões web, foi possível continuar a trabalhar de alguma forma. Também os eventos, que toda a gente tinha preocupação, como vamos fazer os eventos, né? Agora que não podemos ir num teatro e num cinema,
Nos âmbitos dos congressos foi possível. Talvez perde-se a parte de networking informal no café ou do cigarro. Mas a parte dos eventos funcionou com um ritmo diferente, mais eficiente também, com tempísticas, mas perdeu-se a parte do networking informal, que é muito importante. E agora, na minha atividade profissional, eu trabalho com uma empresa estrangeira que está no Canadá, e o nosso objetivo é mesmo trazer empresários na Europa que já têm empresas. Então, para mim, continua a ser fácil trabalhar também de forma remota, porque eu não vou na British Columbia cada semana ou cada mês, não é? É por isso que não teve um grande impacto em aquilo que é o meu trabalho e no trabalho e nas empresas que eu conheço. Claramente perdeu-se a parte de networking informal, de relacionamento, de perceber também o body language, porque a telecâmera impede, não é, ver aquilo que é o verdadeiro body language. Então não se consegue também perceber se o interesse é genuíno, aquelas pequenas coisas que um orador tem hábito a sentir, né? A sentir na pele, aquela pessoa não me está a acompanhar. Mas vê a telecâmera, eu vi o rosto do senhor, e depois a famosa anedota, são tudo de fato de treino, de calção, tudo o resto. Ou de boxer. Sim. Mas assim, no meu âmbito de trabalho não mudou muito. No âmbito universitário, penso que a coisa que mudou mais foram como realizar frequências, exames, porque havia-se um controle que remotamente é muito mais difícil de fazer. Mas isto é aquilo que eu imagino, não tenho experiência direta de frequência de exame online. Muito Por bem. isso, sim. Estamos a chegar a uma parte avançada aqui da nossa conversa. Gostava de perguntar algo que até me perguntaram-me a Isadora há uns dias em conversa, e estamos a falar sobre isso, a questão de nos sentirmos europeus, não é? Temos aqui um português, um italiano, uma francesa, que não deixamos de ser do nosso país, mas se calhar identificamos mais com os países europeus do que com os países do continente asiático, ou americano, ou africano. Eu senti isso a nível de monumentos, a nível de uma transversalidade de condições que nos fazem sentir a pertencer a este conjunto de países, não é? Seja lá o que for. O que é agora, por isso mesmo, não é? Aqui 3 nacionalidades diferentes, porque é que nos sentimos europeus? Não sei quem é que prefere começar. Pois, eu nem sei o que estou a me sentir realmente. Eu acho que já não me preocupo muito bem já não é uma preocupação o que eu estou a me sentir. Há momentos que estou a me sentir mais francesa. Eu fiz toda a minha educação, diria, na escola, na universidade em França. A minha família é francesa, portanto tenho uma fortes raízes em França. Mas também tem agora outras raízes também aqui. Portanto, esta coisa de me definir, sou francesa, portuguesa, francesa, francesa, portuguesa, isto já não sei, não faz muito sentido para mim. E depois o que é França também, né? O que é Portugal? Há tantos Portugales ou portugueses também em Portugal, né? Agora, essa coisa da Europa, eu sinto-me mais confortável a me dizer que sou europeia, ou ser da Europa, que sou francesa ou portuguesa. Sinto-me bem em muitos países europeus, por acaso. Acho que há uma história comum bastante forte. Conseguimos comunicar, apesar de tudo, mesmo se as línguas são bastante diferentes, mas a nova geração também, toda a gente fala mais ou menos inglês, ou... Não sei, acho que há... E depois, apesar de tudo, com as novas tecnologias, isto eu diria até um sentimento no mundo todo, aproximou as pessoas, apesar de tudo, né? Podemos ouvir os jovens coreanos também ouvem muitas músicas que são... Ouvem as músicas asiáticas que não conhecemos, né? Mas também conhece também música norte-americana ou inglesa que também ouvimos. Acho que a tecnologia tem esse tipo, fez o mundo mais pequenino nesse sentido. Estamos muito mais perto. E no fundo também, eu trabalho muito este tema da interculturalidade, das diferenças culturais, etc. No fundo, não sei se também com a idade, acho que temos muito mais pontos em comum que pontos diferentes. No fim de contas, somos muito similares, os seres humanos.
Sim, concordo, Francisco. Ótima pergunta, porque realmente me deixa pensar a muitas coisas. Porque quando falamos de sentir-se europeus, eu sinto que isso é importante quando vou fora da Europa. Vou no Brasil, vou aos Estados Unidos. Então, ser europeu, especialmente quando eu falo com um americano ou com uma pessoa do Brasil, tu és da Europa. Não me diz só da Itália, eu sou de Portugal, és da Europa. Quando estou cá, isso ser europeu, eu diria que a Europa é um conjunto de regiões. Nós sentimos mais próximo da região onde estamos que da Europa como um conjunto. E tem uma coisa muito triste que se vê que as eleições europeias têm a taxa de abstenção mais alta, não é? E isto é triste porque sente-se que as pessoas deveriam sentir-se mais europeus, porque se ultrapassamos, por exemplo, este famoso PRR, Plano Marshall, que chamamos assim, do século XXI, é possível porque estamos na Europa. Porque se o Portugal não estivesse na Europa, tinha que construir o seu plano Marshall. E como fazia? Tinha que lançar o empréstimo internacional, vender as dívidas, conseguir arranjar fundos a nível internacional. Então, esta Europa tem problemas, tem um conjunto de regiões que impede de ser uma Europa e fala-se muitas línguas, coisa que não acontece em outros países, né? Tem muitas línguas, embora inglês é mais falado, mas não há nada a fazer. Os italianos não falam, pelo menos a minha geração, a geração mais velha, não fala bem inglês. É notório que os italianos, a geração não fala bem inglês. Tá? Então, quando estamos na Europa, a gente não percebe a grande mais-valia de ser europeus. E não se sente mais ligado à região onde está. Na mesma Itália são regiões, a pessoa é do norte, do nordeste, do nordeste, o oeste são diferentes do que ele do centro, aquele do sul e das ilhas. Também aqui, aquele do Algarve, do centro e do Porto, né? Sente-se isso. Então, esta pergunta, o que significa ser europeus, acho que é uma grande prenda que tivemos, que tem lados negativos, mas nada é positivo, ao 100%. Tem que considerar que o benefício ultrapassa os custos. Há custo, óbvio, né? E com certeza, se nós queremos que a Europa seja mais próxima de nós, temos que nós estar também mais próximo da Europa, não é? Então, que haja esta grande taxa de abstenção nas eleições nos ajuda a estar mais próximo da Europa, porque nós próprios não queremos estar na Europa. Eu defendo muito eu faço parte da Bolsa de Formador do Conselho da Europa, que não é a Comissão Europeia, não é uma organização intergovernamental que reúne não os 26, somos agora 27, com o Brexit já não sei, mas a Europa toda, significa 47 países. Eu defendo muito essa coisa dos ingleses com o Brexit. Eles continuam, para mim, a ser europeus. Eu acho que temos que continuar a defender a Europa grande e a Europa dos 27 como organização econômica, cultural, social, etc. Continuar a batalhar temos uma comunidade ucraniana muito grande, por exemplo, aqui em Portugal e no Algarve, né? Portanto, eu defendo muito essa noção da grande Europa, a Europa continental. Quando vamos, sim, à Ucrânia ou na Geórgia, ou Lituânia, Letônia, na Suíça, sim. São países muito diferentes, mas convivemos no mesmo espaço, não é? E de vez em quando é um pouco esquizofrénico, não é? Sítios em que temos o euro, sítios não temos o euro, sítios, já não é o Schengen, já é Schengen, etc, etc. Pronto, e línguas, né? Línguas diferentes. Os princípios culturais e comportamentais são muito semelhantes, não é? Sim, eu acho que sim. No fundo o ser humano todo o ser humano deseja um pouco a mesma coisa, né? De ter uma casa, de ter uma família, de comer bem, de fazer a festa, gosta da região onde vive, né? Aprecia a paisagem onde nasceu. Pronto, eu acho que há um projeto do Yann Arthus, esse fotógrafo francês que faz as fotografias visto do céu, que de certeza vocês conhecem, que saiu um documentário que se chama Human, né? Ser humano.
e fazem 40 perguntas a centenas de seres humanos diferentes, de todos os continentes. E é muito interessante de ver que as respostas às 40 perguntas são, claro, são todas diferentes, mas no fundo são todas regidas pelas mesmas coisas, né? Pelos mesmos desejos de estar bem, de estar com os amigos, com a família, de estar felizes, bonitos, enfim, de ter tristezas, ter amores. E isto é transversal, é universal, eu diria. Agora, na Europa temos eu acho que temos muita chance, muita sorte na Europa do 27 e também dos 47. É um continente relativamente pequenino, bem organizado, seguro. Podemos viajar de um sítio a outro assim, em 3 horas mudamos de língua, mudamos de comida, em 3 horas, não é nada. 3 horas no Brasil não vamos a sítio nenhum, é um país tão grande, continuamos no mesmo país. Aqui podemos atravessar 2 fronteiras, 3 fronteiras. Isto é uma riqueza espetacular, quer dizer, é uma coisa tão bonita, tão... E depois na União Europeia podemos trabalhar noutros sítios relativamente facilmente, estudar muito facilmente, com a mesma moeda, nem trocamos de nada. Vou à Itália com o mesmo euro daqui, vou à Itália. Isto é uma prenda, né? É uma sorte, é um privilégio extraordinário que tínhamos que festejar e defender e melhorar, obviamente, né? Muito bem. Só para terminar, vamos aqui ao que nos trouxe hoje, ao projeto Europe at Home. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver um pouco, que o projeto é digital, mas vai ter agora um livro lançado em forma de arquivo. Houve o retrato de 30 cidades europeias, Faro, talvez com a França, a cidade de Clermont-Ferrand, não sei se conhece, alors, e também mais perto de Itália, Valletta, em Malta. Não sei o que é que acham do projeto, assim em breves momentos, só para, em forma de encerramento da nossa conversa. Sim, fui ver algumas fotos, fui ver as fotos de Faro, fui ver as fotos de Clermont-Ferrand, por curiosidade, e vi assim depois. Achei interessante essa, não sei, uma certa tristeza de vez em quando nas fotos, assim, uma certa nostalgia, tudo claro, parado, claro. Né? Coisas muito paradas. As fotografias são, eu acho, sim. Agora é uma memória, eu acho que eu acho muito bem fazer um livro. A Isadora está a dizer, que somos a última geração a gostar do papel e dos livros em dura, não sei o quê. Eu não acho. Eu não tenho essa experiência com os jovens com que eu trabalho. Acho que eles têm um certo fascínio justamente pelo papel e pela escrita à mão, porque já não se faz. Então, como é raro agora, atrai a curiosidade, como qualquer coisa. Eu vou fazer um paralelismo com a gastronomia. É a comida rápida, fast food, é a internet, o consumo rápido passou. O papel é um gourmet, não é? Exatamente. E essa é concreta, é uma coisa que se toca, né? Eu acho que também os jovens, as crianças gostam do tangível, das coisas que pode se tocar. Sentir. Então, acho que é... E acho que o fato de haver esse livro, se calhar vamos ver a importância dessas fotos daqui 20 ou 30 anos. Acho que elas vão ter ainda mais importância que agora. Porque apesar de tudo, essa pandemia fez que o mundo todo, ao mesmo tempo, vivemos a mesma experiência de formas diferentes, mas foi toda a gente ao mesmo tempo vivemos as mesmas coisas. Isto a nível da história da humanidade, sem dúvida, interessante. E o Francisco já teve a oportunidade de ver o projeto? Sim, eu vi. Também sou da opinião que existe alguma melancolia, se queremos dizer assim, não é? Mas está relacionado ao contexto, né? Do isolamento, não poder comunicar e tudo. Vi com alguma curiosidade as fotografias da Lituânia, porque eu para trabalho vivi na Lituânia 1 ano. E aquela Kaunas é mesmo a cidade onde eu estive para trabalho, mas há mais que 25 anos atrás. E vi como havia este filão, esta temática da melancolia, da solidão. Mas é interessante poder depois ver como concretizar em um livro. É um pouquinho como a música, não é? Parecia que com Spotify, com o digital, desaparecessem completamente os discos em vinil.
E agora os discos em vinil regressaram, são peça de coleção, a pessoa adora e iniciaram a voltar a entrar no mercado novamente. Então há coisas que ter um projeto concretizar-se em algo tangível, acho que é fundamental também para o futuro, como eu dizia a Laura, para o futuro é porque nós precisamos de deixar uma marca presente, não é? Que não seja só digital, porque o digital também desmagnetiza, pode partir-se o disco rígido na cloud, os backups, sei lá, só dizer que não há uma concretização física de aquilo que é feito. Então é importante, é uma boa ideia e acho que vai deixar uma marca num projeto significativo. Muito bem, foi um prazer ter estado aqui à conversa falando sobre a Europa e a candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura 2027, porque alguém, como falámos há pouco, alguém que vem de fora conhece outra realidade, é mais, se calhar é uma opinião, não digo mais válida, mas tão válida ou mais do que quem cá está e sempre cresceu nesta realidade. Alguém cresceu noutro país, como é o caso da Laura e do Francisco, e escolheram esta região para se fixar e para cá viver e trabalhar. É também valorizador, talvez, ou pelo menos diferenciador. Tem uma opinião se calhar mais complementar do que os residentes. Quem nasceu aqui e se calhar viveu também noutros sítios e voltou. Muito obrigado, Laura David e também Francesco Barettini pela vossa presença. Estivemos aqui à conversa no âmbito também do projeto Europe at Home, o projeto digital criado a nível europeu pela equipa da candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura 2027, ou 2027, assim preferir. Não sei se já há um termo específico, vou saber a seguir. Para o próximo programa vamos saber. E que deu origem a este livro, que vai ser apresentado dia 21 de fevereiro, às 6 da tarde, no Teatro Ledos. Marcamos lá encontro. Muito obrigado. Combinado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.